180 graus. Eu sou o André, na virada da sua vida, a virada de 180 graus. E eu achei impressionante, tem histórias assim que chamam muito a nossa atenção, né? E teve uma que é a do Cristóvão. Ele viu um monte de crianças se afogando em uma enchente, só que ele não ficou parado, Saião. Oba. Ele tirou lá a roupa dele e resolveu entrar na água e salvou várias crianças. Olha Ele só. conseguiu assim fazer uma coisa, só que ele mesmo acabou sendo levado pela correnteza. Nossa. Quer dizer, ele perdeu a vida dele para salvar outras pessoas. Ele se sacrificou por aquelas pessoas, por aquelas crianças, Suzy. É verdade, Me André. impressionou Poxa, demais. impressionante mesmo. Aliás, nossa, toda vez que eu ouço alguma coisa sobre pessoas que se sacrificam pelas outras, eu acho muito impressionante, fico emocionada. Mas sabe o que eu acho que me impressionaria muito mais? É que se alguém que tem tudo, é todo poderoso, sabe? Tem alguém que fosse realmente... Dominasse. Essa pessoa largasse tudo para fazer feliz aqueles que estão sob o seu poder. Já pensou numa coisa dessa? Isso ia ser... Ia ser assim, na história, ia marcar e fazer história, não é, Saião? Suzy, olha, tá preparada? Tô, peraí. Opa, André. Peraí, depende pra quê. Deixa eu preparado aí? respirar aqui. Olha lá. Tem uma notícia pra dar pra vocês. Diga. Suzy, o que você falou aí já aconteceu. Hã? Eu vou contar a verdade. O ser mais poderoso do universo, o rei, aquele que tem tudo, que domina sobre tudo e que tem todo o poder, ele é o rei de tudo que existe, ele decidiu se sacrificar para salvar o mundo, para fazer com que o seu reino de fato se tornasse uma realidade. É isso que a gente vai ficar sabendo e saber um pouquinho mais aqui no 180 graus de hoje. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o sofrimento do rei. A gente tá aqui falando, né? A gente falou, aliás, de oposição, do reino. Sim. Tudo isso no último papo, né, que a gente teve. É verdade. Aliás, Jesus enfrentou muita oposição, não é? Eu lembro, mesmo. assim, quando a gente lê a história bíblica, tem muito, aliás, bem forte, né? É verdade, o pessoal não gostou do que ele falou, né? Nada, né? E até teve traição do seu próprio grupo, entre os discípulos. Pelo jeito, Saião, o pessoal não entendeu nada sobre a proposta do reino, não é? Suzy, é triste dizer, mas não entendeu mesmo. Aliás, até eu acho que o pessoal também aí precisa entender algumas coisas aqui que a gente precisa saber. Aliás, a gente está aqui lembrando tudo o que está acontecendo com o rei, né? Uhum. E estamos mencionando várias coisas que estão nos 4 evangelhos, né? É verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim. Os 4 contam basicamente a mesma história, a história da chegada do rei, como é que esse reino chegou, só que de uma ótica um pouquinho diferente. E quando a gente lê o final desses evangelhos, né, de Mateus, de Marcos, Lucas e bastante em João, por exemplo, em João é que a gente vai ver oposição. Uma oposição que cega. É impressionante, André. Jesus fazia milagres, fazia coisas assim, extraordinárias, né, demais. E o pessoal ainda ficava aborrecido com isso. Sabe, Suzy, ele falava das coisas erradas que as pessoas faziam e tinham que corrigir, mas o pessoal não queria saber. Apesar dessa oposição, de toda a complicação, tudo que está acontecendo, a gente lê a história. Eu soube de alguém, por exemplo, que não conhecia a história do Novo Testamento. A pessoa foi lendo páginas assim que achou, né?
E a pessoa leu antes de saber e que Jesus ia vencer a morte, a ressurreição. A pessoa chorou desesperada, dizendo: como é que pode uma pessoa tão especial passar por toda essa oposição e sofrimento que ele estava passando? Mas só, André, olha que coisa, tudo estava apesar disso. Não fica me olhando assim não, que você já está com dúvida aí, né? Tudo estava sob o controle de Deus. Jesus já sabia que ia sofrer desse jeito, que tudo que ia acontecer e até que ele tinha que morrer. Olha que coisa. Mas o Senhor, eu vou dizer, viu? Apesar de Jesus saber de tudo isso, é muito estranho, vocês não acham? É estranho Jesus ter que morrer. E é algo que até hoje as pessoas não aceitam, não conseguem compreender como é que esse homem tão bom, como é que esse homem tão maravilhoso, que queria fazer o bem pelas pessoas, acaba morrendo. E sabe o que é mais estranho ainda, Saião? Tava tudo escrito. Já estava tudo previsto. E estava até previsto mais ou menos como é que ia acontecer. A gente já sabia que um ia trair assim diretamente, né? Que esse foi Judas Iscariotes, conhecido. Ele traiu. Só que também estava escrito que os outros iam abandonar. E abandonaram mesmo. Quer dizer, o pessoal fugiu. Jesus ficou sozinho. E aí chegam lá num lugar onde ele está sozinho, prendem ele e levam Jesus, um homem bom, para ser julgado, Saião. Isso não é estranho? Pois é, André, tem muita coisa que a gente vai ter que ir se acostumando, que o rei e o reino são um pouco estranhos para as nossas expectativas, né? Porque a gente já viu nas bem-aventuranças, na proposta do reino, que é diferente. Totalmente. O rei chega, a gente imagina que ele vai, vamos dizer assim, ser coroado de imediato, e a coisa é diferente. Você tem razão, Jesus fica só, ele é abandonado, os próprios discípulos acabam fazendo isso, muitos dos religiosos que liam esses textos que você mencionou, que sabiam, parece que devia saber. Eles rejeitaram, né? E eu vou dizer uma coisa, vocês não vão ficar chateados comigo, tá bom? Vamos lá, eu acho que, na verdade, a gente fala muita coisa, mas se a gente estivesse lá na hora e visse Jesus tomando algumas atitudes, é muito possível que a gente não fosse, talvez, agir de maneira muito diferente, né? Porque tudo parecia algo fora das expectativas humanas, né? A gente precisa perguntar, né, para a gente mesmo se a gente está sintonizado nesse jeito de Deus agir, que a gente só consegue recebendo bem da sua palavra e abrindo o nosso coração. E a gente vai ver que Jesus é julgado injustamente, é condenado, e humanamente parece ser uma grande derrota essa condenação injusta, mas Deus estava, por meio desse sofrimento do rei, trazendo exatamente o seu propósito de perdão e de salvação para a humanidade. É interessante e especialmente bonito o que nós vemos na história desse rei sofredor. 180 graus, a virada da sua vida. Estamos aqui no 180 graus, a gente tá falando sobre esse rei que sofre, mas para tudo. É muita humilhação, Saião. Ô Suzy, você já leu os evangelhos, você sabe, Sim, o rei foi traído pelos seus seguidores. Verdade. Para com isso, ele foi condenado inocente. Quer dizer, você dá uma olhada lá, você tem a impressão que os governadores lá, o Pilatos, o Herodes, eles chegaram a inocentar. Jesus falou: não, esse cara aí não tem nada de errado. Quer dizer, e o pessoal mesmo assim queria condenar Jesus e conseguiram. Sabe, e ele ainda tem que passar pela cidade inteira, carregando uma cruz como se ele fosse um criminoso, sendo xingado, sendo cuspido, sendo completamente rejeitado. Eu não consigo imaginar. Por que tudo isso, Saião? Olha, André, é difícil de entender, muito difícil. É impressionante como alguém tão bondoso como Jesus, que livrou tanta gente de um sofrimento cruel, passar pelo sofrimento mais cruel da história humana. Mas acho que a gente vai conseguir entender aqui. O problema é a grande verdade de que a nossa situação de separação, de distância de Deus por causa do nosso pecado, da nossa maldade, do nosso egoísmo, da nossa alienação, é algo muito custoso. Esse preço precisava ser pago. E a Bíblia então vai nos mostrar
que esse rei, apesar de conquistador, vencedor e o rei que vai dominar, ele veio também fazer aquilo que a gente viu, né? Deixar todo o seu poder, se identificar com a gente, sofrer como a gente, para pagar a nossa dívida diante de Deus. Isso fazia parte, né, da chegada desse reino, o reino do amor, do perdão, um reino diferente. Aliás, a gente vai ler isso lá em Isaías 53, né? O texto bíblico fala que ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e em silêncio ele não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Esta é a maravilha paradoxal, extraordinária, tocante, profunda dessa grande ação do rei em nosso favor. É bonito demais, Suzy. Essa é impressionante, é bonito demais tudo isso. E sabe, eu tô lendo aqui em Mateus 21:5, olha que interessante, ele fala de Jesus, que eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Mas sabe assim, eu tava pensando que como Jesus é rei, é verdade, né? Até é interessante que na morte dele colocaram uma inscrição falando é rei dos judeus, né? Mas assim, ele é o rei. Mas ele é um rei diferente. Antes da morte, ele entrou na cidade sendo aclamado pelo povo, montado nessa jumentinha. E esse povo que aclamou eram pessoas simples, mas que sabiam que ele era o rei, né? E nem porque ele sofreu, ele deixou de ser rei. Olha que lindo é o rei, né? Aquele que domina sobre tudo, sofrer por nós que não, assim, não somos nada, né? Ele sofre por nós porque ele nos ama. É verdade. É algo assim, eu fico sem palavras para dizer. Eu achei interessante a sua observação, e aqui a gente vê essa marca de humildade do reino. E aí vem a lógica desse rei sofredor, né? No cristianismo, a gente sobe descendo. A gente ganha vida morrendo. É tudo ao contrário. É diferente. Nós vamos ver que Jesus vai ser coroado. A sua consagração como rei acontece de maneira tanto estranha. A gente vai ver que a minha salvação acontece na coroação do rei. Uma coroação no momento da sua condenação. A gente não sabe o que dizer. Fica sem palavras. Não há explicação. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Lucas, capítulo 23, versículo 38. Eu sou o André, me despedindo aqui em mais uma virada de 180 graus pela qual todos nós estamos passando. E Jesus é rei, é um rei diferente, é um rei que não atende àquela expectativa nossa, vem num cavalo branco, com aquela coroa, aquele poder, mas Jesus é o verdadeiro rei que vem para transformar lá dentro das nossas vidas. Deixa ele transformar você também. Estou em 180 graus e é Suzy que se despede de você. Jesus é o rei e ele sofreu por nós. Renda-se ao amor, a essa graça e a esse poder. Este foi o 180 graus de hoje, e quem se despede aqui é Luiz Saião. Como é tocante, como é impressionante ver o reino e o rei que tudo venceu por meio de um terrível sofrimento, mas foi esse sofrimento que ao seu coração e ao meu coração trouxe verdadeiro alento. ...180 graus, a virada da sua vida. É uma realização
Transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.